Bom dia, pessoal do terceiro ano. A aula de hoje, na verdade, é uma reposição da aula que eu deveria ter passado para vocês na sexta-feira da semana anterior, e eu não pude gravar o vídeo de vocês, acabei não postando a aula na sexta-feira passada. E aí eu conversei com a Silvéria e a gente combinou de eu postar esse vídeo hoje, para vocês poderem ter uma ideia um pouquinho de como vai ser a prova na segunda-feira. Vocês sabem que segunda-feira, dia 31, vocês vão fazer o simulado com todas as disciplinas de vocês, cada uma com 5 questões, então vai ter 5 questões de sociologia nesse simulado. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre qual vai ser o assunto que vai cair na prova, né? As 5 questões de sociologia que vai ter na prova de vocês, elas são questões referentes a um assunto de um texto que eu passei no semestre passado, que é aquele texto do site Politize. Eu vou deixar o link do site com esse texto na descrição do vídeo, para quem não tiver mais o texto e não tiver mais o acesso, pegar o texto para dar uma relida. Basicamente, o texto fala sobre estado de bem-estar social e estado liberal. Então fala um pouquinho sobre o que é cada uma dessas propostas e quais as diferenças entre eles, né? Esses dois modelos de estado. Então, no vídeo de hoje vai ser um vídeo rapidinho, eu só vou comentar um pouco de forma geral, porque nos conteúdos que eu passei na semana passada para vocês, eu já falei, né, eu repeti vídeos que a gente já tinha visto, mas eu falei já desses assuntos. Mas vou falar de uma forma geral para quem ainda está com dificuldade entender o que vai cair na prova da segunda-feira de sociologia, tá? Lembrando que vocês vão fazer todas as provas num dia só, sociologia vai ter só 5 questões. Então, basicamente, as 5 questões de vocês, elas falam sobre isso, sobre o estado liberal e o estado de bem-estar social. E aí a gente tem que entender o que é cada um desses. Para começar, entendendo do que a gente está falando quando a gente fala de estado. Estado, quando a gente está falando, a gente não está falando do estado do Maranhão, ou estado do Rio de Janeiro, ou da Bahia, né? Essa unidade federativa nas quais se dividem um país. Quando a gente fala de estado, né, que é estado com E maiúsculo, a gente está falando de uma instituição que representa um determinado território, mas não somente esse território. O território, a população que nele vive, as leis que são vigentes nesse território, como que se organiza essa população dentro desse território. Então, quando a gente está falando de estado, a gente está falando da instituição que organiza, que rege um determinado país, certo? E, a depender dos diferentes modelos de estado, isso a gente estudou no ano passado, né? Existem diferentes modelos de estado. Existem estados que são democráticos, estados absolutistas. Então, na história, existem vários diferentes formatos de organização de estado. A gente tem formatos de estado onde a gente vai ter um rei, onde vai ter um imperador, onde vai ter um presidente que é indicado por um parlamento, onde vai ter um presidente que é eleito pela população. Então, isso são diferentes modelos de estado. Quando a gente fala de estado liberal, a gente está falando de quê? De uma proposta econômica, né, que foi fundada aí pelo Locke e também foi lapidada, né, e foi proposta e defendida pelo Adam Smith também, que são 2 economistas, que diz o quê? Diz que o Estado ele tem como obrigação manter apenas 3 direitos fundamentais dos indivíduos, que seria o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Segundo os liberais, né, defensores do Estado liberal, o Estado ele não tem mais obrigações além dessas com os indivíduos. E aí, com a sua população, o Estado ele não deve se ocupar, né, de interferir em outras questões relativas a, principalmente, vida econômica das pessoas que vivem no seu território. Então, quando a gente está falando de Estado liberal, a gente está falando de uma galera que defende que o Estado ele seja
tem uma atuação pequena, né? E aí, muita gente fala da ideia de enxugar o Estado. O que seria isso? Seria diminuir as atribuições do Estado, as responsabilidades do Estado. Então, o Estado ele deixaria de ter responsabilidades sociais com a população. Que responsabilidades sociais são essas? De estabelecer leis que regularizam as relações de trabalho, as relações econômicas, as relações de compra e venda. Então, existem alguns direitos, né, que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, são direitos à saúde pública, à educação pública, por exemplo, que dentro de um Estado liberal, né, ou de inclinações liberais, esses serviços de saúde e de educação, eles não devem ser gratuitos e oferecidos pelo Estado. Porque tudo o que um indivíduo faz, que depende da força de trabalho de um indivíduo, é considerado, dentro dessa perspectiva, uma mercadoria que deve ser comprada por outro indivíduo. E aí, a ideia de liberdade e propriedade, né? A propriedade no sentido de que eu tenho algo, né? Ou que eu posso adquirir algo e ele se tornar meu. A liberdade no sentido de que eu sou livre para entrar em acordos, né, de venda, de compra com outras pessoas sobre essas propriedades, certo? Que eu posso, inclusive, criar maneiras de fazer a minha propriedade aumentar a partir da minha iniciativa pessoal. Então, o Estado liberal, ele é um Estado onde os governantes eles não devem, né, se preocupar com direitos sociais ou bem-estar da população, porque na cabeça dos liberais isso é responsabilidade de cada pessoa. Então, cada pessoa ela deve ter acesso àquilo que ela consegue através da sua liberdade, no caso, né, do seu trabalho, da sua busca por ampliar suas propriedades. Existe a ideia presente aí, então, do livre comércio, onde quem quer comprar e quem quer vender entram em um acordo sem que o Estado tenha regras sobre isso, tenha leis sobre isso, que limitem essas relações. Então, além disso, existe uma ideia também de que o progresso ele vem da livre concorrência. O que é essa livre concorrência? É o fato de que as coisas elas vão melhorar pela concorrência do que é oferecido no mercado. Então, se existe duas fábricas de remédios, né? Ou não, remédio não é um bom exemplo. Existem duas fábricas de sapato que atuam dentro de um determinado mercado. A ideia dos liberais é que, por existir mais de uma fábrica de sapato, elas vão entrar em concorrência pelo quê? Pela compra, né? Que a freguesia as pessoas vão querer comprar esses sapatos. Então, por ver que é necessário vender mais do que o seu concorrente, uma marca vai melhorar o seu produto para que esse produto seja mais atraente para o consumidor. Então, o consumidor vai acabar recebendo um produto melhor, porque existe aí uma concorrência. Se não existisse a concorrência na cabeça dos liberais, nós não teríamos o avanço e o progresso em diferentes setores da realidade social. Então, na cabeça deles, quanto mais concorrência, melhor, porque a concorrência faz as pessoas competirem entre si e, por isso, buscarem melhores produtos para oferecer dentro do mercado. Bom, isso é o Estado liberal. O Estado de bem-estar social, ele se opõe ao Estado liberal e ele surgiu, né, no contexto aí pós Primeira Guerra Mundial, onde a sociedade, principalmente nos Estados Unidos, né, houve uma grande onda de desempregos, a economia estava quebrada, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras e a economia ela ficou estagnada. Daí que o Estado decidiu que era necessário criar formas de intervir, né, para que a população começasse a ter uma qualidade de vida garantida. E com isso também voltar a consumir, voltar a movimentar o mercado. Porque quando a população ela passa fome, ela não tem emprego,
ela tem condições de vida muito precárias, ela não consegue consumir o que há no mercado para ser vendido. E aí o mercado, né, a economia fica estagnada. E isso não é interessante. Então, o que acontece? O Estado começa a criar, né, normas para auxiliar a população que está passando por dificuldade, trazendo aí programas que garantem empregos para as pessoas, né, para que essas pessoas consigam ter aí uma renda e consigam viver minimamente, dignamente com esse sustento. Então, o estado de bem-estar social ele é caracterizado por um aumento das políticas públicas, ou seja, por um aumento do Estado dentro da sociedade, onde o Estado ele pode oferecer como programas de auxílio à população carente ou que não tem tantas condições de comprar medicação, e aí oferecer medicação a preços populares, ou medicação de graça. Ter um sistema de saúde pública, que é o caso do SUS no Brasil, né, onde as pessoas que não podem pagar por um serviço de saúde privado, elas têm acesso à saúde pública. Então, não é porque você não tem como comprar que você vai morrer, você pode ser atendido num hospital e sem ter que necessariamente desembolsar algum dinheiro para isso. A escola pública, né? Tudo isso que é público, tudo isso que o Estado oferece, né, para a população como forma de trazer condições mínimas de vida, tudo isso caracteriza, né, políticas públicas, né, que garantem direitos sociais à população. E isso é exatamente o oposto do que prega o Estado liberal, que os liberais propõem quando eles estão falando de Estado liberal. Então, o Estado de bem-estar social ele é uma proposta onde o Estado ele deve se responsabilizar por uma boa parcela da vida, né, da população, para garantir que essa população tenha uma vida minimamente digna e consiga, assim, participar das relações econômicas, movimentar o comércio, movimentar a economia. Então, existem aí, então, duas propostas diferentes de Estado, certo? E aí, é nisso que vocês têm que estar atentos quando vocês forem responder as questões da prova de segunda-feira, tá? Porque é basicamente sobre isso que a prova vai falar, né? Questões que pedem características do Estado liberal e falam também de características do Estado neoliberal. Basicamente, esse é o assunto da prova de vocês, né? Quem puder dar uma relida nesse texto do Politize, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, porque ele explica bem direitinho, com mais cuidado, né? Vocês já fizeram o glossário desse texto, então quando vocês forem ler, peguem o caderno de vocês, o glossário desse texto tá no caderno de vocês, para vocês poderem ler com mais facilidade, sem tropeçar nas palavras e não conseguir entender as coisas, certo? Então é isso, gente. Desejo a todo mundo uma boa prova na segunda-feira, um bom final de semana, certo? Tudo de bom para vocês e até semana que vem.